Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1223 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que tem interesse nesse tipo de conteúdo, naquele grupo de WhatsApp ou na sua rede social preferida. Tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: é constitucional por configurar mera reorganização administrativa dos serviços extrajudiciais e não implicar ingresso ou provimento sem concurso público na atividade notarial e registral, a atribuição da especialidade de protesto de letras e títulos à serventia extrajudicial pré-existente e regularmente provida. Então, gente, basicamente, qual seria a controvérsia aqui? Imagina que o Zezinho é titular de um determinado cartório de registros públicos. Fez concurso, tudo certinho, e ele é titular desse cartório. Acontece que no mesmo município não tem, no momento, um cartório de protesto de títulos. Por que que não tem? Porque realmente não tem ainda ninguém concursado apto a assumir e porque ali naquele município há pouca demanda. E aí o que o tribunal faz? Ele decide cumular essa atribuição ao cartório de registros públicos. Então, o cartório do Zezinho, pelo menos ali provisoriamente, vai ficar também fazendo protesto de títulos. Gente, há algum tipo de ilegalidade nisso? Há algum tipo de lesão ao princípio do concurso público, etc? Não, não há. Por quê? Porque, gente, há essa possibilidade, tá, de acumulação de atribuições por questões realmente de organização, né? Às vezes a demanda é pequena, né? Não justifica que se crie um cartório novo só para isso. E o fato do Zezinho não ter sido aprovado em um concurso específico para cartório de protestos não é um impeditivo para que o cartório dele acumule. Agora, eventualmente, caso em algum momento se decida desacumular essa atribuição e criar um cartório novo só para isso, aí esse cartório novo não pode ser do Zezinho, tá? Aí realmente uma pessoa que tenha sido aprovada em concurso público específico, né? Aí sim, é essa pessoa que vai assumir. E aqui no caso concreto, quais são as grandes peculiaridades? É a de que houve estudo técnico para demonstrar realmente que não existia ali demanda suficiente para criar um cartório específico só para isso, e também que o delegatário, né, em questão, o Zezinho aqui no nosso exemplo, ele era habilitado em concurso público. Não concurso público específico para um cartório de protesto de títulos, mas aprovado em concurso público, tanto é que ele era titular do cartório. Beleza? Então, como é que ficou o destaque? É constitucional por configurar mera organização administrativa dos serviços extrajudiciais e não implicar ingresso ou provimento sem concurso público na atividade notarial e registral, a atribuição da especialidade de protesto de letras e títulos à serventia extrajudicial pré-existente e regularmente provida. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei Complementar 200 de 2023, destaque da seguinte forma: os valores custeados com as próprias receitas do MPU, bem como as decorrentes de convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com entes federativos ou entidades privadas, não se submetem ao teto de gastos instituído pela Lei Complementar 200 de 2023. Então, gente, aqui o debate não é saber se o orçamento do Ministério Público da União pode ser limitado pelo teto. Não é isso, tá? A questão é saber se aqueles valores que são decorrentes de convênio, contrato, algum tipo de instrumento congênero com entidade privada, se esse valor específico, né, são receitas próprias do MPU, se esses valores devem se submeter
ao teto de gastos? E a resposta foi não, tá? A resposta foi não. Por quê? Porque o Ministério Público ele tem autonomia financeira e essa garantia ela é importante para a própria independência do Ministério Público. E aqui nós temos que ter em mente que essas receitas próprias elas não decorrem de dotação orçamentária da União, elas decorrem de receitas específicas, né, de convênios, contratos, e esses valores já possuem também uma destinação específica. E aí, isso daqui é fundamental, tá? O STF já tinha decidido nesse sentido em relação ao Poder Judiciário, lá na ADI 7641 do DF. Então não faria muito sentido entender de forma diversa em relação ao Ministério Público, já que existe uma simetria, né? Então não faria sentido decidir de forma diversa. Agora, gente, cuidado. Tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, eles estão sim submetidos à responsabilidade fiscal. Então, aquele recurso ordinário que é proveniente do Orçamento Geral da União, ele continua submetido a esse limite do arcabouço fiscal. Agora, os recursos que são gerados ou obtidos pelo próprio MPU, assim como pelo próprio Poder Judiciário, esses sim estão excluídos do teto, não é? Quando eles são destinados a essas atividades institucionais, decorrem aí de acordos, convênios, contratos, instrumentos, né? Então, basicamente, pensa assim, quando a União der o dinheiro, aí está submetido ao arcabouço fiscal. E quando o MPU, por ação própria, receita própria, né, obter esse dinheiro, aí não está submetido. Então, como é que ficou o destaque? Os valores custeados com receitas próprias do MPU, bem como as decorrentes de convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com entes federativos ou entidades privadas, não se submetem ao teto de gastos instituído pela Lei Complementar 200 de 2023, o novo arcabouço fiscal. Seguindo em frente, o próximo julgado também foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional por não configurar provimento derivado, nem burla a regra do concurso público, o ingresso de praças, no caso subtenentes e sargentos, em cargos específicos de oficiais dos quadros de oficiais auxiliares e de oficiais músicos da Polícia Militar, mediante processo de seleção interna e curso de habilitação, desde que respeitadas as normas gerais de organização editadas pela União. Então aqui é um debate, não é, que tem tudo a ver com a súmula vinculante 43, que é aquela súmula que fala que não é possível provimento derivado em cargo público sem que haja prévio concurso. Então, por exemplo, se eu faço um concurso para técnico do Tribunal de Justiça, eu não posso, eventualmente, ser promovido, né, digamos assim, a analista. Analista é outro cargo, né? Então, não é possível essa promoção, né, digamos assim, esse provimento derivado para outro cargo público que é distinto daquele que eu fiz o concurso. Agora, qual é o debate aqui? É se um praça, eventualmente, né, em uma condição aqui bem específica, que é esse quadro de oficiais auxiliares e quadro de oficiais músicos, se aí é possível um praça, no caso aqui seria um subtenente ou um sargento, não é, ele ser, digamos assim, promovido a oficial, né, dentro desse quadro específico. É possível, gente? É sim possível. E aqui o julgado ele faz uma diferenciação entre os quadros da polícia, que seria meio que as carreiras, né? Então você tem o quadro de Estado Maior, que é aquele quadro em que, sei lá, 99%, 95%, estou chutando o número, tá? A grande maioria dos policiais faz parte, e você tem quadros complementares. Então, por exemplo, oficiais auxiliares, quadro de oficiais músicos, enfim, né? São quadros da corporação, dentre outros que podem existir dependendo aí do estado. E aí, no caso aqui, a lei do estado de Goiás, ela trouxe a possibilidade bem específica de determinados praças, né? Praça, gente, é aquela pessoa até subtenente. Então, soldado, cabo, sargento e subtenente, eles são praças. Trouxe a possibilidade de determinadas praças serem promovidos e ingressarem no quadro de oficiais,
mas não no quadro de Estado-Maior, e sim nesses quadros, de oficial auxiliar ou de oficial músico. E aí, para isso, né, há um procedimento específico, né, há toda uma formação específica, e esses policiais não podem posteriormente sair do quadro auxiliar, né, o quadro de músicos, para o quadro de Estado-Maior. Então, eles ficam ali restritos àquele quadro que eles entraram. Então, se entendeu que aqui não há nenhum tipo de carreira estranha, porque eles já pertenciam à Polícia Militar, eles também já estavam submetidos ao regime jurídico militar, integravam a estrutura hierárquica, exercia atividade militar, continuou vinculado à mesma instituição, e esses quadros eles já eram, de fato, reservados a militares praças. Então não haveria nenhum tipo de problema, tá? Eles não estavam ingressando em outra carreira. Eles estavam simplesmente progredindo funcionalmente, e essa progressão funcional ela está pautada no modelo militarista, que é um modelo de hierarquia e disciplina. Então, não teria nenhum problema, né? Haveria ali sim um processo seletivo interno, um curso de habilitação, isso foi observado. Então, no caso concreto, não existiria, nenhum tipo de lesão à súmula vinculante 43. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional, por não configurar provimento derivado, nem burla a regra do concurso público, o ingresso de praças, no caso subtenentes e sargentos, em cargos específicos de oficiais dos quadros de oficiais auxiliares e quadros de oficiais músicos da Polícia Militar, mediante processo de seleção interna e curso de habilitação, desde que respeitadas as normas gerais de organização editadas pela União. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é constitucional por consistir em legítima ação afirmativa de promoção de igualdade material e por não caracterizar retrocesso social nem ofensa ao princípio da anterioridade eleitoral, a aplicação obrigatória pelas agremiações partidárias de 30% dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário em candidaturas de pessoas pretas e pardas, devendo ser compensados a partir de 2026 os valores não aplicados nos pleitos anteriores nas 4 eleições subsequentes. Então a polêmica aqui surge com a emenda constitucional 133 de 2024. Ela acrescenta o parágrafo 9º ao artigo 17 da Constituição Federal, e esse parágrafo 9º diz o seguinte: dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário destinados a campanhas eleitorais, os partidos devem obrigatoriamente aplicar 30% em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias. Então, basicamente, uma ação afirmativa que ela traz essa necessidade de que 30% no mínimo do valor do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que seja destinado à campanha eleitoral deve ser em candidaturas de pessoas pretas e pardas. Tá, mas e por que foi questionada a constitucionalidade? A questão aqui é porque sustentou-se que houve um retrocesso, porque antes da emenda constitucional existiam determinadas decisões judiciais e também regulamentos do TSE que traziam a necessidade de que essa verba fosse proporcionalmente destinada a candidaturas negras. Então, por exemplo, se tivesse 41% de candidatos negros, 41% da verba teria que ser para a candidatura de candidatos negros. E aí, nesse aspecto, haveria meio que um retrocesso ao fixar um percentual mínimo de 30%. O que o STF entendeu? O STF discordou. Tá? O STF entendeu que não existe, em primeiro lugar, um direito adquirido a um modelo de ação afirmativa e que, portanto, esse modelo que foi adotado, ele é válido e que a Constituição antes não trazia nada nesse sentido. Então, era algo muito mais precário, era baseado em decisões judiciais,
em resoluções do TSE, tá? E aqui agora nós temos um modelo constitucionalmente previsto. Então, isso traz um piso obrigatório e que, além disso, não houve meio que um perdão, não é, a quem eventualmente deixou de aplicar o valor sobre o regramento anterior. Na verdade, se trouxe que haveria uma necessidade de compensar aquela aplicação de recursos a menor que eventualmente ocorreu nas eleições anteriores, nas eleições subsequentes, já a partir do ano de 2026. Então, não é nesse sentido, não haveria, não é nenhum tipo de retrocesso social, não haveria também um modelo que simplesmente isentasse os partidos que deixaram de cumprir o mínimo sob a ótica anterior, né? E agora mesmo esses teriam que compensar para o futuro. Então, portanto, é um modelo plenamente constitucional. E como é que ficou o destaque? É constitucional por consistir em legitimação afirmativa de proteção da igualdade material e por não caracterizar retrocesso social nem ofensa ao princípio da anterioridade eleitoral, a aplicação obrigatória pelas agremiações partidárias de 30% dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do Fundo Partidário em candidaturas de pessoas pretas e pardas, devendo ser compensados, a partir de 2026, os valores não aplicados nos pleitos anteriores nas 4 eleições subsequentes. Seguindo em frente, próximo julgado, foi inserido também na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é constitucional por constituir exercício da competência administrativa comum e da competência legislativa concorrente em matéria de saúde pública e por não violar a liberdade de expressão, lei estadual que prevê sanções administrativas para a divulgação de informações falsas sobre epidemias, endemias e pandemias. Então, o caso aqui foi da Lei 14.268 de 2020 do Estado da Bahia, e essa lei trouxe uma multa que ia de 5 a 20 mil reais para quem divulgava, e aqui podia ser por meio impresso, televisivo, eletrônico, radiodifusão, enfim, com algum tipo de informação falsa sobre epidemia, endemia, pandemia lá no estado da Bahia. Então, aqui bem na época, não é, da pandemia Covid-19. E aí veio a questão sobre a constitucionalidade dessa lei. E aí questionava-se tanto no plano formal quanto no plano material. E se chegou à conclusão, né, que era uma lei constitucional. No plano material, primeiramente, chegou-se à conclusão, gente, de que materialmente se tratava de uma lei constitucional, porque a liberdade de informação ela não é ilimitada, não é? Ela tem que se pautar minimamente em evidências, em algo verdadeiro, não é? E a desinformação sanitária ela compromete direitos fundamentais. Então, principalmente em um contexto de pandemia, a gente pode imaginar que a desinformação sanitária ela acaba prejudicando muito o direito à vida das pessoas e à saúde pública também. Então, não existiria ali, não é, nenhum tipo de censura também, não se exigia licença estatal para publicação, nem nada do tipo, simplesmente havia uma sanção a posteriori, não é? Mas não existia ali uma censura prévia. E, além disso, havia uma proteção da atividade jornalística identificada. Então, a lei resguardava essa situação, né, do jornalista que, de fato, assinasse a redação, não é, que se identificasse, ele não seria abrangido por essa lei exatamente para evitar que ocorresse algum tipo de censura ou algo do tipo, tá? Então, materialmente, ok. E formalmente? Gente, formalmente, aqui nós temos, né, que a finalidade dessa lei é a proteção da saúde pública. E aqui, então, nós entramos em uma competência administrativa comum, né, que é proteção da saúde. E também, não é, quando falamos em competência legislativa, aí nós temos uma competência legislativa que é concorrente, né, artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal. Ah, professor, mas o argumento aqui seria de que
o tema que era telecomunicações, então seria competência privativa da União. O STF não concordou com esse argumento, tá? Porque se entendeu que aqui, na verdade, se trata de um tema predominantemente de saúde pública. Então, entraria na competência concorrente, não é, de proteção e defesa da saúde. Então, nenhum tipo aqui de inconstitucionalidade formal no caso concreto. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional por constituir exercício da competência administrativa comum e da competência legislativa concorrente em matéria de saúde pública, e por não violar a liberdade de expressão, lei estadual que prevê sanções administrativas para a divulgação de informações falsas sobre epidemias, endemias e pandemias. Gente, antes de seguir em frente, eu vou logo fazer aquele convite bem especial. Se você ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura, com tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial nos seus estudos, é um material que é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui com você em formato de áudio, e o valor é super acessível, vai fazer muita diferença. Então vem fazer parte que eu te aguardo. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que vai ser um grande diferencial também na sua prova de títulos. Então, seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional e não viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, lei estadual ou municipal que institui feriado em data de relevante significação histórico-cultural e religiosa para a comunidade local. E o caso concreto foi o Estado do Rio de Janeiro, que editou uma lei em 2025, tornando o dia de Corpus Christi feriado. Aí você pode perguntar, e não é feriado? Não, não, gente. Não é feriado nacional, dia de Corpus Christi. E se sustentava uma inconstitucionalidade porque invadiria a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Mas e aí, o STF concordou? Não, tá? O STF não concordou. Porque sim, de fato, você trazer um feriado, né, você prever um novo feriado, tem consequência trabalhista. Mas o foco principal aqui não é esse. Não é a questão aqui. Ao criar um novo feriado, especialmente uma data que é extremamente relevante a nível histórico e cultural, é exatamente, não é, a questão da proteção do patrimônio histórico e cultural. E aí nós temos a competência concorrente, né, a competência concorrente da União e dos Estados DF para legislar sobre o tema. E aí o STF trouxe, né, toda uma argumentação no sentido de que o dia de Corpus Christi não é simplesmente um dia religioso, na verdade é uma manifestação cultural, trouxe a questão dos tapetes, né, que é uma cultura que existe em vários estados do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, enfim, dentre outras várias manifestações culturais que estão relacionadas ao dia de Corpus Christi. Então, gente, como é que ficou o destaque? É constitucional, lei estadual ou municipal que institui feriado em data de relevante significação histórico-cultural e religiosa para a comunidade local. Fundamento: não viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo em matéria orçamentária e instituir vinculação de receitas não previstas na Constituição Federal, norma inserida em Constituição Estadual por emenda parlamentar, que estabelece critérios permanentes de reajuste das propostas orçamentárias anuais dos poderes e órgãos autônomos. Então, o caso aqui tratou da emenda à Constituição do Estado da Paraíba, de número 61 de 2025. Ela basicamente trouxe critérios permanentes para elaboração
da proposta orçamentária da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública. Basicamente trazia que o orçamento desses órgãos seria automaticamente reajustado ano a ano pelo índice oficial de correção ou com base na variação da receita com impostos. E além disso, né, além do conteúdo em si, a iniciativa aqui não foi do governador do estado, tá? Foi iniciativa realmente dos parlamentares. E aí veio a questão da constitucionalidade, né? E aí, gente, nesses dois aspectos nós temos inconstitucionalidades. Então, formalmente, nós temos aqui uma competência que era reservada ao chefe do Poder Executivo. E sobre o aspecto material, não seria possível esse modelo aqui em que haveria uma atualização automática do orçamento desses órgãos. Isso contraria o modelo federal, que é de aplicação obrigatória aos estados, então é necessário sim respeitar a estrutura da Constituição Federal e do modelo federal acerca desse aspecto, por mais que haja uma autonomia estadual, né, mas essa autonomia não pode se desvincular totalmente do modelo federal. E além disso, tá, quando se fala em autonomia financeira, né, desses órgãos especialmente, não significa reajuste automático. Então, uma coisa é dizer, por exemplo, que a Defensoria Pública, o MP, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas tem autonomia financeira. Outra coisa é simplesmente dizer que automaticamente o orçamento vai ser reajustado todos os anos. São duas coisas bem diferentes, né? Então, como é que ficou o destaque, gente? É inconstitucional norma inserida em Constituição Estadual por emenda parlamentar que estabelece critérios permanentes de reajuste das propostas orçamentárias anuais dos poderes e órgãos autônomos. Fundamento: por violar a competência privativa do chefe do Poder Executivo em matéria orçamentária e instituir vinculação de receitas não prevista na Constituição Federal. Gente, está faltando um pouquinho, mas já estamos com quase 30 minutos, então vou ficar por aqui, tá? E na parte 2 nós concluímos os dois últimos julgados que estão faltando. Então aguardo vocês lá.